Hoje nós vamos falar sobre agressão cirúrgica, que é um tema muito importante na clínica cirúrgica. Baseado nela que a gente vai ter as respostas a esse trauma cirúrgico que a gente acarreta no paciente. Só um segundo. No final da aula, vocês precisam reconhecer as alterações endócrino-metabólicas decorrentes ao trauma cirúrgico. Veja bem, agora no início eu falei trauma cirúrgico, já nós vamos mudar essa palavra. Quais são os componentes que influenciam essa agressão cirúrgica? Se essa agressão cirúrgica for muito deletéria, como é que eu previno e trato isso? Então, são os pontos que nós vamos ter que levar a partir de hoje. Didaticamente, nós vamos dividir nossa agressão cirúrgica em 3 partes. Um componente primário, um componente secundário e os componentes associados a esse tipo de trauma. Os componentes primários são intimamente relacionados à força física, ou seja, é o trauma mecânico. Os componentes secundários, principalmente as alterações endócrino-metabólicas ao trauma, o que vai acontecer, que é a parte mais importante da nossa aula, as alterações hemodinâmicas infecciosas e a resposta inflamatória do próprio paciente. Associado a esse trauma, o paciente fica sem se alimentar, o paciente fica muito tempo imobilizado. O que isso vai acarretar no meu paciente? E no final desse trauma todo que meu paciente foi submetido, ele consegue se recuperar, ter uma sobrevida e depois uma vida ativa, esse trauma é irrecuperável, podendo levar o paciente ao óbito. Então, vocês viram a importância dessa nossa aula de hoje. Então, componente primário é a ação da força física direto sobre os tecidos e sobre os órgãos. Então, eu fiz uma cirurgia de pâncreas, fiz uma pancreatectomia parcial. Será que a quantidade de pâncreas que eu deixei é compatível com a vida? O paciente vai ter alterações endócrinas para o resto da vida dele. O paciente vai ter alterações exócrinas para o resto da vida dele. Então, o componente primário é o visível, o que eu vejo. Retirei, operei o coração, operei o rim, fiz uma nefrectomia, tirei um rim. Será que o outro rim é capaz de suprir as necessidades do paciente? Então, o componente primário é causado pela ação física, pela ação mecânica, pela agressão direta no tecido e no órgão e a resposta que esse órgão vai ter. E agora sim, vamos entrar no ponto mais importante da nossa aula, que são os componentes secundários. Temos várias alterações endócrinas, hemodinâmicas, alterações que levam à infecção e à falência de múltiplos órgãos e sistemas, ou seja, o organismo começa a entrar em fadiga e para de funcionar. Então, esse ponto agora que nós vamos falar pausadamente, tranquilo, e o principal tema são as alterações endócrinas do meu paciente. Imagina só, esse paciente foi submetido a um trauma. Olha que eu já não falei mais a palavra exclusiva cirúrgica, falei um trauma. Ele fraturou um osso. Esse osso precisa calcificar, esse osso precisa mineralizar, tem que cair cálcio. Para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de energia, eu preciso que os fatores de cicatrização cheguem nesse osso. Então, eu preciso de um suporte sanguíneo adequado para isso, eu preciso de um fornecimento de energia e um fornecimento de substrato. Preciso de cálcio, preciso de fatores de coagulação, preciso que tudo chegue no tecido. Então, o meu organismo vai tentar fazer isso da melhor e mais rápido possível. Esse que é a importância. Ele quer que você cicatrize, não importa o que vai acontecer.
Então, quando você tem um trauma, quando você tem uma lesão, seu organismo quer se curar e vai tentar fazer isso o mais rápido possível, mesmo que para isso ele tenha que depletar o organismo. E o organismo depois, posteriormente, acaba se regenerando. Mas, no momento, ele quer cicatrizar aquele tecido. Como começa isso? Primeiro, um estímulo neural central. Nossa adeno-hipófise libera o ACTH e o ACTH vai atuar na suprarrenal. Quando ele atua na suprarrenal, ele vai liberar o principal hormônio do trauma, que é o cortisol. O cortisol tem sua função metabólica, então ele vai fornecer substratos, vai fazer com que aumente essa glicose, vai fazer com que aumente os aminoácidos, então ela tem uma ação direta. Mas a principal ação do cortisol é estimular os demais hormônios do trauma. Então eu começo com um estímulo central, liberando a CTH, e minha suprarrenal liberando cortisol. Porém, não adianta só eu liberar um hormônio que aumente o meu metabolismo. Eu preciso de um fluxo sanguíneo para essa área. Então, liberando também na suprarrenal a cascata renina, angiotensina, aldosterona, que, como vocês já aprenderam, atua lá no néfron, retendo sódio e retendo líquido, aumentando a volemia do paciente, fazendo com que o fluxo aos tecidos seja otimizado. Então, além do cortisol, a suprarrenal também está liberando renina, angiotensina, aldosterona. Então, já vem uma série de hormônios importantes no trauma. E não só eles, há uma cascata enorme para isso. Então, lembra que a gente tem que produzir, principalmente, energia. Ele quer produzir glicose. Ele quer produzir substrato anatômico para aquilo ali cicatrizar. Ele tem que aumentar o nosso fluxo sanguíneo. Então, você já sabe que a nossa principal fonte energética é a glicose. Então, meu organismo vai tentar fazer hiperglicemia o mais rápido possível. Ele quer fornecer a maior quantidade de energia para rapidamente aquele tecido ser cicatrizado. Então, ele vai quebrar o glicogênio, que a reserva é muito pouca, vai fazer hiperglicemia, mas vai começar a neoglicogênese. Neo, novo, gênese, formação, glico de glicose. Então, vai formar glicose a partir de um novo substrato, principalmente aminoácidos. E os dois principais aminoácidos é a alanina e a arginina. E de onde ele vai tirar esse aminoácido? Quebrando proteína. Ele vai fazer proteólise importante. Lembra que vocês já aprenderam que eu preciso de proteína para cicatrizar o tecido. Mas a produção de energia é tão importante que, mesmo ele precisando da proteína para cicatrização, ele quela essa proteína. Então, é uma fase catabólica importante. Por isso que o paciente vítima de grandes traumas, ele perde muito peso, ele perde massa muscular. Por quê? Porque ele está quebrando proteína a fim de produzir aminoácidos para a gliconeogênese. Então, como nós já falamos da glicose, a gente sabe que em jejum, no jejum normal, a principal reserva calórica que a gente tem, a primeira a ser utilizada, é através do carboidrato. Só que a minha reserva de carboidratos é muito curta, dura em torno de 24 horas. Mas o organismo quer fazer essa hiperglicemia importante. A principal fonte calórica são as gorduras, não há dúvida nenhuma. Mas, como vocês veem nesse slide, o substrato proteico é maior do que o de gordura. Então, no nosso trauma, o organismo lança a mão de todos esses mecanismos para aumentar a glicose. Ou seja, ele sai quelando os carboidratos na forma de glicogênio para produzir glicose, ele faz proteólise produzindo aminoácidos,
e quebra a gordura produzindo ácidos graxos. Tá? Tudo isso fazendo a gliconeogênese. Então, eu preciso de uma grande fonte de energia para o meu paciente. Lógico, não existe apenas as alterações endócrino-metabólicas. Existem as alterações inflamatórias também, liberando citoquinas, liberando calicreína, liberando interleucinas, liberando mediadores inflamatórios no geral, que, por enquanto, não é assunto da nossa aula. Então, recapitulando, meu cérebro, lá na minha hipófise anterior, ou adenohipófise, libera o ACTH. O ACTH atua liberando o cortisol, que é um glicocorticoide, vai lá no pâncreas e inibe a ação da insulina, porque a insulina é para depositar a glicose e formar o gliconeogênese, eu não preciso dele. Ao contrário, ele aumenta a produção de glucagon. O glucagon vai produzir mais glicose, vai quelar proteínas e gorduras, fazendo proteólise e lipólise. Também atua liberando a cascata renina, angiotensina, aldosterona e liberando catecolaminas. A catecolaminas fazendo vasoconstricção periférica, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração para melhorar o índice cardíaco. Esse coração vai batendo mais, aumentando o fluxo para conseguir chegar nas áreas do tecido. Então, olha o detalhe desse slide. O mais importante desse slide não é o que o nosso trauma está fazendo. Isso aí nós já falamos até agora. Mas olha só o que ele põe lá em cima como nosso trauma cirúrgico. Trauma propriamente dito, infecção generalizada, a dor do paciente, hipofluxo, hipoxemia, acidose metabólica, hipotermia, qualquer trauma tecidual leva a essa resposta. Pode ser físico, pode ser não físico. Então, a resposta endócrino-metabólica não é exclusiva de um procedimento cirúrgico. O paciente tem pneumonia, ele tem que aumentar o fluxo naquela área pulmonar, para as células de defesa chegarem lá, para ter substrato e energia para ajudar a cicatrizar aquele tecido lesado. O paciente teve um acidente vascular encefálico, a mesma coisa no cérebro. O paciente teve um infarto agudo no miocárdio. Então, o paciente, independente da agressão que ele teve, seja cirúrgico ou não, ele vai se portar de uma mesma maneira, tentando fornecer energia, tentando fornecer fluxo sanguíneo e substrato para a resolução daquele trauma o mais rápido possível. Mais uma vez, mostrando lá o nosso cérebro, liberando o ADH, e alguns detalhes importantes. Luteinizante, que vocês veem embaixo, folículo estimulante. O que acontece com esses hormônios? Porque são hormônios que não estão relacionados nem com o aumento de fluxo e nem com a hiperglicemia. O hormônio luteinizante, prolactina, estão relacionados com a amamentação, com formação do líquido, folículo estimulante com a ovulação, com a espermatogênese. Eu não preciso disso agora. Eu não preciso. Por isso que as pacientes vítimas de um trauma, então todo mundo já ouviu falar, a paciente teve um neném e o leite dela secou porque ela teve uma infecção no pós-operatório. Isso é verdade. Por quê? Porque quando eu tenho infecção, ela para de produzir os hormônios que produzem o leite para priorizar os hormônios que necessitam para a sua cicatrização. Então, a menstruação atrasa exatamente por isso. Se ela tem uma infecção grave, ela não precisa menstruar, ela tem que curar a sua infecção. Então, nós temos uma série de hormônios que vão responder ao trauma. Então, quais são os hormônios que estão aumentados? Todos aqueles relacionados ao aumento do metabolismo e que eu necessito do trauma. ACTH, então, vai estimular a produção do cortisol. O glucagon, que faz hiperglicemia.
Catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, para aumentar, fazer vasoconstricção nas áreas que eu não preciso e vasodilatação em tecidos nobres. O hormônio antidiurético, com o mesmo raciocínio da renina, angiotensina, aldosterona, retendo o líquido para aumentar o fluxo sanguíneo. Os hormônios que estão diminuídos são aqueles hormônios que fazem hipoglicemia, exemplo, a insulina, que é a clássica, que eu não preciso dela, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, porque eu não preciso de hormônio sexual, que eu tenho que priorizar. Um hormônio que permanece inalterado, que já foi motivo de muita controvérsia, é o hormônio tiroidiano. Na verdade, a produção do hormônio tiroidiano pela tireoide está inalterada. Por quê? Porque o hormônio tiroidiano é tão importante que ele já tem uma reserva circulando no nosso organismo. Então, os hormônios tiroidianos são T3 e T4. T3 é o hormônio ativo. T4 é o hormônio pouco ativo, ou como a maioria dos livros falam, é o hormônio inativo, é o hormônio de reserva. Então, a tireoide não está produzindo mais T3 e T4. Porém, na periferia, T4 está perdendo uma molécula de iodo e sendo transformado em T3, que é o hormônio verdadeiro, que é o hormônio ativo. Ou seja, a produção pela tireoide de T3 não está aumentada, mas a conversão na periferia de T4 para T3 está aumentada. Então, T3 está aumentado na corrente sanguínea, porque eu preciso dele para o metabolismo. Mas ele não está aumentado às custas de produção. Ele já está pronto lá no sangue. É mais fácil ele perder uma molécula de iodo do que formar o T3. Então, na periferia, a conversão de T4 em T3 está aumentando. Então, como vimos, a alteração endócrina é muito importante. Então, ela precisa dessas alterações endócrinas para fazer principalmente hiperglicemia. Preciso de energia para esse processo traumático que o paciente está sendo submetido. Então, o paciente faz um intenso catabolismo proteico. O paciente vai perder massa muscular. O paciente faz atrofia de musculatura intercostal e mesmo diafragmática, alterando a respiração desse paciente. Olha a magnitude desse trauma. Óbvio que eu tenho outras alterações hemodinâmicas. O paciente vítima desse trauma, ele faz vasodilatação, diminuindo esse fluxo. Lógico que ele tenta compensar com hormônio antidiurético, renina, angiotensina, aldosterona. O paciente perde sangue durante o procedimento cirúrgico. Então, são tudo isso coisas que diminuem o fluxo sanguíneo. Quanto maior a alteração hemodinâmica, maior é a resposta endócrina metabólica ao trauma. Quando eu faço uma cirurgia, voltando, óbvio, ao nosso procedimento cirúrgico, eu abro portas de entrada, eu secciono a pele para entrar numa cavidade. Quando eu abro a pele, eu quebro a barreira. Então, as bactérias que colonizam normalmente a pele vão cair na corrente sanguínea e serão absorvidas. Então, isso aumenta muito a probabilidade de um paciente fazer infecção. E agora, e por fim, então, alterações infecciosas, e por fim, a falência de múltiplos órgãos e sistemas. Aquelas alterações endócrinas, aquela liberação de mediadores inflamatórios, elas começam a agredir o próprio organismo. Então, vamos dar um exemplo. O paciente tem uma infecção grave, fez uma pielonefrite grave e a bactéria Escherichia coli. Então, o organismo libera mediadores inflamatórios para agredir essa Escherichia coli. Já, uma fração proteica dessa Escherichia coli é semelhante a uma fração proteica do alvéolo. Então, o organismo agride a bactéria, mas como uma porçãozinha do alvéolo é semelhante a Escherichia, ele vai lá e agride aquele alvéolo também, e o paciente faz uma alveolite e começa a fazer insuficiência respiratória. Já uma porção do néfron, uma proteína do néfron é semelhante a Escherichia também.
Então, ele vai lá e agride aquele rim e o paciente começa a fazer insuficiência renal. E já vai acontecendo isso em órgão por órgão sucessivamente, levando a uma falência de múltiplos órgãos e sistemas. Então, aquela alteração endócrino-metabólica, que inicialmente é ótima para o organismo, porque tenta cicatrizar o tecido o mais rápido possível, ela pode ser deletéria, levando à falência de múltiplos órgãos e sistemas. Isso tudo vocês vão aprender mais para frente. Nós estamos no 4º período ainda. Falência de múltiplos órgãos e sistemas, vocês vão ter isso lá no 8º período. Por isso que essa parte mais importante são as alterações endócrino-metabólicas que acometem nosso paciente. Tem outros componentes associados. Então, a alteração do ritmo alimentar. Quando eu faço uma anestesia, eu faço um bloqueio do neuroeixo. Eu diminuo a inervação do tubo gastrointestinal, aquela peristalse diminui. Então, eu tenho dificuldade de alimentar. Se for uma cirurgia intestinal ou gástrica, onde eu faço ressecções do intestino e do estômago, esse trauma faz com que a peristalse fique mais tempo ainda sem funcionar. Isso num paciente com catabolismo proteico, que está fazendo hipoproteinemia, que o ideal seria alimentar esse paciente o mais precoce possível. Imagina essa alteração do ritmo, como é que pode afetar essa resposta. O paciente fica deitado muito tempo, dependendo da cirurgia que ele foi submetido. Quando ele fica deitado, se movimenta pouco, faz atrofia da musculatura, junto com o catabolismo proteico que está quelando essa musculatura. O paciente deitado, ele não mobiliza a secreção pulmonar, faz estase pulmonar, aumenta a probabilidade de pneumonia desse paciente. Pode fazer escaras, que aquelas lesões de contato, a pele fica muito tempo na mesma posição, faz hipofluxo e abre lesões. Outro componente associado são as perdas hidroeletrolíticas extrarrenais. Isso depende muito de cada trauma, mas isso é muito mais visível no paciente grande queimado, aonde que ele perde a função da barreira e ele perde líquido e perde eletrólitos por aquela pele que foi lesada. O íleo, quer dizer, o tubo gastrointestinal que não está funcionando bem, aquela mucosa que era absortiva passa a ser pró-secretora, começa a perder mais líquido. O próprio trauma cirúrgico faz edema, então o paciente perde plasma para o terceiro espaço e faz mais hipofluxo ainda. Então, são componentes associados que atuam indiretamente no meu trauma cirúrgico. Como é que eu previno isso? Como é que eu trato as suas consequências? Primeiro, a destruição do tecido. Então, você sempre tenta manusear mais delicadamente o tecido. Quando vocês aprenderam lá na aula de sutura, o ponto não pode estar apertado. Se eu apertar um ponto, ele começa a fazer isquemia tecidual dessa área. Então, as ressecções devem ser, a princípio, o mais regrado possível. Então, se eu tiver um pâncreas, for tirar o pâncreas todo, ele faz uma insuficiência exócrina e endócrina importante que pode ser fatal para o paciente. Será que permite a doença básica dele eu deixar parte desse tecido pancreático para manter a sua função? O ideal é que sim. As alterações hidroeletrolíticas devem ser acompanhadas de perto para o paciente, principalmente as alterações hídricas. Você tem que repor volume para esse paciente. O principal parâmetro de uma reidratação adequada é a diurese. Então, avaliar sempre, precisa de sonda vesical, dosar diariamente, óbvio, dependendo do trauma, da intensidade do trauma cirúrgico, da intensidade do procedimento cirúrgico, vale a pena dosar sódio, potássio, cálcio, magnésio, diariamente ou mesmo 2 vezes por dia? Será que eu vou precisar repor para esse paciente? As alterações do metabolismo orgânico, que nós já falamos, o paciente está em franco catabolismo proteico, está quebrando proteína até dizer chega. Então, esse paciente precisa se nutrir o mais rápido possível. Como é que a gente pode fazer isso? Ele pode se alimentar pela boca? Ótimo! Melhor maneira de alimentar um paciente pela boca.
Será que eu preciso passar uma sonda nasoenteral, botar a ponta da sonda lá no intestino e jogar o alimento já fracionado, um alimento já com monoaminoácidos, que sejam mais fáceis de ser absorvidos, jogar direto nesse intestino, pode ser melhor? Será que eu preciso fazer uma alimentação parenteral? Isso é, colocar um catéter num vaso profundo, fazer uma punção de um vaso profundo e já jogar os substratos já diretamente na corrente sanguínea desse paciente. E prevenir infecção, que vocês aprenderam, foi a nossa primeira aula, uma das primeiras aulas, são os cuidados de asepsia e antisepsia. É o principal modo da gente prevenir infecção. Então, já falamos da nossa alteração interior, da alteração do metabolismo orgânico e o que predispõe à infecção. E agora, para a gente complementar, condensar isso, como é que eu previno isso? Como é que eu vou prevenir esses principais agressões do paciente? Então, a gente começa aqui, realimentação precoce. Então, eu preciso fornecer alimento para esse paciente, poder repor todo esse catabolismo proteico que ele está fazendo. Então, o ideal é você alimentar o mais precoce possível esse paciente, de preferência por via oral, depois pensando em via interal e, finalmente, por via parenteral, que são os acessos venosos. As alterações pulmonares acometem principalmente porque o paciente sente dor. Você operou a barriga do paciente, tem um corte, ele sente dor. Então, a analgesia é importante para esse paciente, para ele conseguir respirar melhor. A mobilização do leito, a mobilização precoce, é um dos principais fatores do meu paciente. Se você mobiliza precocemente esse paciente, você vai mobilizar aquela secreção pulmonar que ele tem, ele vai conseguir expelir, diminuir a chance dele fazer pneumonia. O paciente não vai ficar deitado durante muito tempo, diminui a chance de fazer escaras de decúbito. O paciente consegue levantar, ir no banheiro toda hora, urinar, não precisa de sonda vesical, diminui um corpo estranho e mais uma agressão. Então, como fator isolado, a mobilização precoce é um dos mais importantes. A analgesia do paciente é um dado importante também, não é só porque a gente é bonzinho, vamos dizer assim, eu não quero que o meu paciente sofra com dor no pós-operatório. Vocês viram, a dor é um importante estímulo das alterações endócrino-metabólicas. O paciente com dor libera principalmente catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que vai potencializar a vasoconstricção, vai potencializar a proteólise e a lipólise desse paciente. Então, a analgesia é um dado muito importante. Manipular delicadamente os tecidos. Na infecção, o slide da nossa aula fala em antibiótico terapia, isso tem que ser avaliado, não são todas as cirurgias que têm antibióticos, vocês vão ver isso mais para frente. A principal prevenção de infecção de um paciente cirúrgico são os cuidados de asepsia e de antisepsia pré-operatória. Monitorizar hemodinamicamente, hidroeletroliticamente, esse paciente é importante, você deve repor esse paciente no mínimo a quantidade basal necessária para esse paciente, lembrando que a principal resposta a uma hidratação adequada é a diurese. Então, se você está na dúvida da quantidade de volume que você precisa dar nesse paciente, o cateterismo vesical, passar uma sonda no paciente, botar lá dentro lá da bexiga e monitorizar essa diurese, é um fator muito importante. Então, o que a gente tem que levar dessa aula? Apesar da aula chamar agressão cirúrgica, ela não é específica do paciente cirúrgico. Essa resposta endócrino-metabólica acontece em qualquer injúria que o paciente vai ser submetido. E, dependendo da intensidade, essa alteração endócrino-metabólica pode ser deletéria ao paciente. Por isso que a gente tem que minimizar, inclusive, essa resposta inflamatória, tentando deixar ela efetiva, porém num espaço curto, a fim de não agredir outros órgãos, e esse paciente vai evoluir para a disfunção orgânica múltipla.
A nossa referência são os capítulos 13 e 14 do nosso livro-texto, que a gente mais utiliza na disciplina de fundamentos, que é o GOF de técnica cirúrgica. Aconselho vocês a olharem o Sabiston. O Sabiston tem um capítulo de resposta endócrino-metabólica ao trauma, onde fala dessas alterações endócrino-metabólicas.